no coração do teu filho, para entregar para a tua igreja, Senhor, e que nós possamos sair daqui regozijando, Senhor, pela tua palavra. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o pastor Elivan aplaudindo a Jesus, que ele merece. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. A Jesus seja glória, honra, louvor para sempre. São João, capítulo 6, louvado seja Deus. Hoje é ceia do Senhor. Amém? Jesus disse: em verdade lhe digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele merece. Hoje é uma noite memorável, é uma noite onde temos, acho que é um dos cultos principais, é a ceia do Senhor. Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Por isso que é condicional enquanto o homem estiver em vida, aquele que crer e for batizado será salvo, porém, aquele que não crer já está condenado. O estado do homem sem Deus, ele já está condenado, biblicamente. Por isso que é necessário a exposição e a pregação do Evangelho da Boa Nova, para que aquele que esteja morto possa tornar a vida. Por isso que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é necessário confessar a Jesus como único e suficiente Salvador, porque o único que salva é Jesus. Até a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. Aleluia. Nós vemos aqui um texto muito interessante: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. É algo muito interessante a ideia de comer e de beber. Era ofensiva, era considerada escandalosa pelos judeus. É claro que Jesus estava fazendo uma metáfora aqui. Literalmente, o homem jamais pegaria o sangue de alguém e tomaria, né? Isso era algo escandaloso. Mas Jesus usa uma metáfora para comparar aquele que não participar, aquele que não tem vida, aquele que não participa do seu corpo, não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não terá parte com ele. Isso fala de uma aliança. E por isso que é necessário por isso que Jesus diz na ceia, quando estava com os 12. O último discurso, Jesus na mesa, Jesus serviu a ceia. E quando fala de mesa, fala de comunhão. Nós estamos aqui numa noite de comunhão, onde nós olhamos para dentro de nós e vemos aquilo que precisamos mudar. É uma noite de analisar a nós mesmos. Por isso que é uma análise, cada um tem que analisar a si mesmo. Por isso que Lucas 9:23, Jesus diz: aquele
que quiser vir após mim ou detrás de mim, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário todo homem olhar para dentro de si. Não sou eu que vou te falar para você se você pode ou não pode. Por isso que a palavra da ceia, se nós julgássemos a nós mesmos, olha que interessante, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. E aí ele vai dizer ainda mais, Paulo dizendo, né? Porque eu recebi essa revelação que Paulo teve do próprio Cristo, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Por isso que é necessário todo mês, só que um dia nós iremos participar da ceia ou das bodas do Cordeiro. Todos os salvos em Cristo, irmã Heloísa, desde aqueles que morreram em Cristo e estão dormindo, vai ser algo marcante e maravilhoso. Você tem noção que é isso, irmão? Uma ceia não é uma ceia geral e regional, será uma ceia universal de todos os salvos em Cristo Jesus. Amém? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, era uma expressão idiomática, semática, é uma expressão de comunhão íntima. Por isso que Jesus reúne, e quando fala de mesa, irmãos, fala de comunhão. Se a gente perder essa mesa de comunhão, como que a gente vai ver o Senhor? Por isso que a Bíblia diz em Hebreu: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se possível for ter paz até com os inimigos, né? Ter paz com todos, para entrarmos no céu. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, apertado é o caminho, mas que conduz à vida. A vida com Deus é uma vida de entrega, de renúncia. A vida com Deus não é fácil, irmão. Ser cristão é maravilhoso, só que algumas pessoas falam assim: ser crente é maravilhoso. É claro que é maravilhoso, só que é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de que tem uma vida de santidade. O que é santo? É separado. Tem uma vida de verdade, porque ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. Ele vai vir buscar uma noiva lavada, redimida pelo seu sangue. Ele vai vir buscar um povo que é separado do mundo, mesmo estando no mundo, como Jesus disse: vós não sois do mundo, porque senão o mundo vos amaria. Sabe por que o mundo nos aborrece? Está falando para mim, sabe por que o mundo nos odeia? É porque nós não somos daqui. Nós não somos extraterrestre, mas nós não somos daqui. Porque se alguma coisa, irmão, se a gente está aliançado com o mundo e está dando certo, a gente tá de mão dada com o mundo, alguma coisa errada tem. Podemos ser até crente, menos cristão. Porque cristão é diferente. Cristão não concorda com coisa errada. Cristão anda na verdade, porque a verdade liberta, transforma. Por isso que Jesus diz: aquele que não tiver uma aliança comigo, não tem como viver comigo. Aquele que não tiver uma vida de entrega de verdade comigo, não vai. Por isso que é necessário o homem olhar para dentro de si, todo santo dia. Jesus diz: aquele carrega a sua cruz todo dia. E carregar a cruz não é fácil, mas é necessário para nós chegarmos ao céu. Amém? Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo vai acenar com a mão que quer ir para o céu. Mas a Bíblia diz que o céu é tomado à força, irmão. Precisamos nos esforçar, estamos vivendo os últimos dias na terra. A Bíblia diz: se não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Os dias passam rápido. Antigamente eu estava falando com o meu filho, e ele falava: pai, nosso dia, o dia há uns anos atrás parecia que era uma eternidade. E era verdade. Eu lembro quando eu fui para o Pernambuco, o dia lá no Pernambuco parece ser 72 horas. Pensa no, meu Deus do céu, o dia longo. Porque os dias estão abreviados, não é assim? Daqui a pouco o culto acaba, daqui a pouco nós vai para casa, daqui a pouco nós dorme, daqui a pouco vai trabalhar, daqui a pouco nós está aqui.
Nós estamos já em maio, irmãos. O ano começou e está assim. E nós precisamos despertar, precisamos acordar, precisamos estar como aquelas virgens prudentes, com azeite na lamparina. É interessante que cada uma tem a sua lamparina, cada um tem a sua. Só que uma coisa eu digo, cada um tem que buscar por sua lamparina. Eu não posso suprir a sua lamparina, sendo que eu tenho a minha lamparina, e a minha lamparina tem que ter azeite. Todas têm o título de virgens, só que uma é classificada como nécias e outra como prudente. As prudentes levam azeite suficiente, as nécias não querem azeite. O que representa azeite na Bíblia? Representa o Espírito Santo. Irmão, nós temos vivendo um tempo que nós temos que buscar o Senhor. Como o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Por isso é necessário uma entrega. Eu sei que tem dia que a gente vem para o culto não querendo, às vezes só misericórdia, mas vem se arrastando para adorar, porque um dia desses, a última trombeta vai tocar e eu quero estar junto com ele, irmão, e dizer, valeu a pena. Se os discípulos enfrentaram tantas coisas, por que eu e você não enfrentaria? Mas vamos lá. A ceia do Senhor não havia sido instituída ainda, mas o discurso antecipa seus princípios. Se não comeres da minha carne, do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não terás vida em vós mesmo. Por isso que no capítulo 15 de São João, ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, ou agricultor. Toda vara é em mim que não dá fruto, eu podo. É diferente de poda para corte. Corte é para ser lançado fora. Eu falo disso aí porque a gente é jardineiro, e quando tem alguma planta que está lá seca, o que eu faço? Eu vou lá e podo. Corto, na verdade, para ser queimado. E a poda é para crescer melhor. Só que a poda dói. Tem umas que até chora. Quando você poda, ela tem planta que chora, sai o leite, né? Aí fala, não chora não, aguenta aí. Assim é a vida do cristão. Às vezes Deus está nos podando, nos moldando, e a gente fala, ai, Senhor. Sabe por quê? É porque Deus quer nos aperfeiçoar para sermos melhores. Não melhor do que o nosso irmão, mas melhor para Ele. Por isso Deus nos chamou para frutificar. Se tiverdes em mim e eu estiver em vós, olha que interessante, é um paralelo, eu e você. Se você estiver na minha vontade e a minha vontade estiver dentro de você, você pode pedir. Esse pedir aí passa pela vontade de Deus. E quando passa pela vontade de Deus e vê que aquilo que você pede está de acordo, Ele te dá. E quando você pede algo que Ele vê que não está de acordo, Ele não te dá, porque Ele sabe o que é melhor para você. Por isso que é necessário nós estivermos nele. Quem está nele tem vida, irmãos. Por isso que Jesus disse, quem não comer, não terá vida em vós mesmo. Quem não beber do meu sangue. Carne, fala da humanidade real. Jesus se entregou na cruz para nos salvar, para nos libertar. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Irmão, foi lido aqui profeta Isaías, eu estou no culto. Você tem noção dessa palavra? Que tem na concha da sua mão todas as águas. Como balança de precisão, ele mede todo o peso da terra. Imagina como balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? Que você coloca lá coisinhas leves, lá não sei quantas gramas. É o tamanho do nosso Deus. Toda a terra para ele é como nada, é como na mão dele assim, ó. Todas as águas na sua mão. E a gente fica imaginando Deus como limitado, pequeno, sendo que o nosso Deus é grande. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dele por seus pés. Ei, meu irmão, faça como o salmista, levante os teus olhos para o monte. E a pergunta é, de onde veio o meu socorro?
o meu socorro vem dos céus e da terra. Confie no Senhor. Viva uma vida de entrega para Ele, para que você tenha vida. E uma vida plena de alegria, não uma vida de tristeza, irmão. Porque até para servir a Deus tem que ser com alegria. Tudo que você for fazer, faça com alegria. Não faça de qualquer jeito, faça com alegria. Até no seu comer, irmão, você glorifica a Deus, sabia? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Se come demais, já pecou o pecado da gula. Tudo que você faz glorifica a Deus. Eu pergunto, está glorificando a Deus com a tua vida? O mundo está vendo Cristo em você? Você é o sal da terra? Você é a luz do mundo? As pessoas estão vendo você dizendo ali, eu vejo que é um homem diferente, ali é um jovem diferente, ali é uma pessoa diferente, por quê? Porque tem o sal, é sal, e que sal provoca sede. As pessoas dizem, eu quero conhecer o Deus desse crente. E o que é sangue? Sangue representa a vida. Ele deu a vida dele por nós. O sangue é a vida. A Bíblia diz em Romanos que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Agora Jesus se entrega, doando a sua vida, irmãos. Olha que isso aqui é uma substituição. Ou seja, era nós que merecia a cruz. Só que aí ele inverte, eles não vão aguentar. Então eu vou morrer por eles. Você tem noção que é isso? O castigo que nos traz a paz. Olha que interessante. O castigo era para nós. Nós fizemos a escolha, mas eu não fiz. Eu também já fiz isso também, né? Mas eu não pequei, mas foi por causa do Adão. É a herança dele. Eu creio que vocês também pensam assim, mas eu não fiz nada. E eu agora pensa no perrengue. Mas foi o nosso irmão Adão lá. Desobedeceu a Deus. E toda desobediência tem uma consequência. Pode ser que no momento não veja nada. Mas lá na frente a parcela vem igual o cartão de crédito. No momento é só alegria. Passa o cartão. Prim, passa no crédito. Quando chega no final do mês, Jesus, cobre com o teu sangue, Jesus, tem misericórdia, manda o anjo. Deus não vai mandar o anjo não. Você fez as contas. Assim é o pecado. As pessoas pecam peca. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha que interessante, de Deus é a vida eterna. Olha, irmão, aqui para nós, perceba que no mundo, né? Para ir para assistir algum jogo, é tudo pago. Para ir para beber, é tudo pago. Agora a salvação é de graça, assim entre aspas, porque Jesus já pagou derramando o seu sangue. E muitos não querem. O que é graça? A graça é favor merecido. Nós não merecia nada, irmão. Nós não merecia nada, não merece nada. Aí Jesus diz, a minha graça. Lembra de Paulo? Senhor, tira de mim esse espinho, a minha graça te basta. É o que tá bom para você. Nós não merecia nada, nós não merecia estar aqui, mas um dia ele morreu lá na cruz. E João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu unigênito filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que privilégio é isso, irmão? Estávamos condenados ao inferno, mas ele morreu por você. Você tem noção que é isso, irmão? Eu falo isso aqui direto e é bom, eu falo a palavra do apóstolo Paulo, as minhas palavras, eu falo as mesmas coisas para vocês não esquecerem. A pior morte era a morte de cruz. Era tido como maldito todo aquele que fosse pendurado numa cruz. Você tem noção do que é isso? Ele se fez maldito por nós, mesmo não tendo pecado nenhum, se fez pecador por nós. Pense um pouquinho. Ah, pastor, não consigo dominar a minha carne, não consigo dominar, eu não consigo. Eu pergunto para você, será que o sacrifício de Jesus não é o suficiente para te libertar, te restaurar, te curar, te levantar?
Eu quero que você pense nessa noite o que Jesus fez por você, meu irmão. Porque ninguém naquele dia vai chegar desavisado diante dele, dizendo: Senhor, mas ninguém me falou, não. Ninguém me falou que teria que ter uma vida de santidade, de entrega, de reverência. Não, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos segundos. Nós estamos como na provocação, os 15 minutos da provocação. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Nós vemos os sinais acontecendo, a Bíblia está cumprindo. É peste, fome, terremoto, apostasia, abandono da fé premeditado. Pessoas que um dia estavam na casa do Pai e premeditado, ou seja, conscientemente apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Estamos vivendo os últimos dias. Um tempo de apostasia, um tempo de que pessoas perderam o temor, brincando com as coisas do céu, e as coisas do céu são sagradas. Pessoas que um dia adoravam a Deus e agora estão brincando com o sagrado. E Gálatas 6,7, aquele de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar certamente colherá. Aquele que planta na carne colherá na carne. Aquele que planta no Espírito colherá no Espírito vida eterna. E eu pergunto nessa noite: você está plantando no Espírito ou na carne? Porque aquele que planta no Espírito colherá a vida. E calamassuri me candarabahai. Todos temos uma escolha, e toda escolha tem uma consequência, quer seja boa, quer seja ruim. O Senhor falou certa feita para o povo de Israel: diante de vós eu deixo a bênção, maldição, vocês escolhem. Sempre vai ter duas escolhas: céu e inferno. O caminho bom é esse aqui, que conduz à vida, mas a porta larga é aqui que muitos estão passando. O caminho apertado que conduz à vida eterna, e a porta larga que leva à perdição eterna. E com certeza ninguém chegará diante de Deus dizendo: Deus, ninguém me falou. Não, ninguém é inocente diante de Deus naquele dia. Seremos julgados pela nossa negligência, ou a nossa omissão de pregar a verdade, pela nossa omissão de ouvir a verdade e não vivê-la. Por isso é necessário, por isso que a Bíblia diz: não ser de só ouvinte, mas praticante. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, assemelhá-lo-ei o homem que edificou a sua casa sobre areia. É dois extremos aqui: aquele que ouve e não executa e nem põe em prática. Precisamos, irmãos, viver com intensidade o que Jesus falou. Usando os discípulos, os apóstolos, temos que viver uma vida de entrega para Jesus, querido. Eu creio que você não quer ficar aqui. O terreno está preparado para o anticristo. Nós estamos vendo aí, ó. O cenário está tudo indicando para a preparação para o anticristo. O que é anticristo? É todo aquele que é oposição a Cristo. Nós estamos vendo aí. E alguns estão fazendo vista grossa, como se nada tivesse acontecendo. Como aquela música popular do mundo, né? Deixa a vida me levar. Eu faço o que eu sinto, o que dá na teia, e está tudo certo. Não, o crente não faz o que dá na teia. O crente faz o que está escrito na palavra. Nós não somos conduzidos pelo nosso emocional, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem os conhecerá? O meu coração é enganoso. Como que você caminha? Passou o caminho pela palavra. É a palavra que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então fica com a palavra. Cuidado com o coração, irmão. Não seja enganado pelo seu coração. Pessoas que foram enganadas, que confiaram na sua posse, na sua força, e caíram. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. O que é guardar o coração? É ter temor no Senhor, não é medo de Deus, é temor. Temor é reverência, é reverenciar quem Ele é. Aqui é um lugar onde nós se reunimos para celebrar, adorar o seu nome. Aqui não é um lugar comum, como a minha esposa sempre fala, aqui é um lugar de adoração.
Aqui é um lugar onde ele não simplesmente se manifesta aqui em quatro paredes, mas ele está dentro de nós. O culto não começa quando 7h da noite. O culto começa quando eu acordo, dizendo: Deus, obrigado pelo dia. E durante o dia você cultua. Aí você que sabe se cultua ou murmura. Por isso que a Bíblia vai dizer: o sangue de Jesus nos dá vida. Eu te pergunto: você tem vida? Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. Comer literalmente é mastigar, roer, indicando uma ação contínua, ou todo mês a gente lembra disso. Eu não quebro por nada, porque tem pessoas que tratam a ceia do Senhor como algo comum, irmão. Não. Um mês toma, outro mês não toma. Um mês toma, outro mês não toma. Não, isso aqui é muito sério. O sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Não é de algum, é de todo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E qual é a receita? O que eu faço? A Bíblia diz: aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. O sangue de Jesus é suficiente para libertar, curar. Eu nunca vi um sangue lavar e o sangue de Jesus lava. E ainda deixa mais branco do que a neve. Você já viu um sangue lavar? O sangue de Jesus é que faz isso na vida do ser humano. O homem está lá nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Aí Jesus vai lá, liberta, transforma e coloca, aleluia, para adorar o seu nome. Você já viu isso? É só Jesus que pode fazer isso, irmão. É uma ação contínua, ou seja, viver em comunhão constante com Cristo. Como Gálatas 2:20 vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que, ó, que ele vai dizer assim, ó: a vida que vivo na carne, eu sei. Ele não anula a sua natureza humana. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A nossa natureza carnal, mas temos a nossa natureza do céu. Você não é daqui, Diácono Alex, Igreja do Deus Vivo, você não é daqui. Estamos aqui de passagem. Jesus nos comprou lá na cruz dizendo: eu vou comprar. Eu vou escrever os seus nomes, todo aquele que vier a mim. E ainda vou justificar. Romanos 5, pois, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu tenho paz com Deus? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é justo? É tornar, irmão, quem que era justo? Ninguém. Aí a Bíblia diz que agora Jesus nos torna justo. O que é justificar? É dizer: olha, Pai, eu comprei eles com meu sangue, então eu estou justificando ele diante do Senhor, meu Pai. Isso é tornar alguém justo, mesmo não merecendo. Mas o sangue de Jesus é suficiente para fazer isso. O sangue de Jesus é suficiente para resgatar, limpar, transformar. E ainda a promessa maior, irmãos, é a vida eterna. Não é um carro novo, não é a casa na praia, é uma vida eterna. Que se fosse depender da gente pagar, nós estávamos enrolados, né? Prometeu o céu de glória. João 14, não se turbe o coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. Não é que ele estava dizendo assim: eu vou para lá porque não tem nada construído. Já está construído. Antes que mundo é mundo, está escrito. Já está tudo preparado. Mas ele vai dizer: eu vou para a casa do meu Pai e lá há muitas moradas. E levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que lindo isso aqui. Morada está preparada para você. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser algo maravilhoso. Imagina Jesus mostrando na sua casa lá. Aqui alguns pagam aluguel, ainda paga a casa, né? 500 e lá vai bordoada de meses. Jesus vem, o anticristo vai ficar pagando aí, né? E quem ficar aí, quem paga, eu não estou nem aí. Né, irmão José? Quem pague. Eu quero estar com Jesus.
Mas enquanto isso, a Bíblia diz: aquele que perseverar até será salvo. O que é perseverar? Perseverar é como aquela mulher que importunava o juiz, dizendo: ô juiz, julga minha causa, julga minha causa. A mulher importunou. Sabe o que é importunar, irmão? Ficar no pé. Sabe aquela pessoa chata? Meu Deus do céu, que você se irrita, você fica... já vem de novo. Era aquela mulher. E a Bíblia diz que o juiz, ele diz assim, ele não temia a Deus e nem aos homens. Ele vai dizer: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque está me importunando, tirando a minha paciência. Sabe o que é isso? É perseverança. Está difícil, mas eu vou continuar batendo na porta, porque uma hora a porta vai se abrir. Mateus 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Bater, bater, abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. O segredo é perseverar, irmãos. Aleluia. É uma ação contínua, crendo em Jesus, que uma hora vai dar certo. Não desanima não, meu irmão. Como Paulo diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Vida eterna é mais do que um destino futuro. É uma realidade presente para quem vive em união com Cristo. Você tem noção do que é isso? Vida eterna e tormento eterno. Vida eterna para aqueles que obedeceram, creram, resistiu o mal, e ele fugirá de vós. E também o outro lado da moeda, desprezo eterno, para aqueles que duvidou, para aqueles que zombou, para aqueles que desdenharam, duvidaram, como o povo de Israel. Como eu falei a semana passada, 2 entraram na terra prometida, sendo que a promessa era para 2 milhões de... Fala só homem, não fala mulher, não contava homem, mulheres e nem criança. Entrar 2 pessoas na terra prometida. E por que não entrou? Por causa da murmuração. O povo estava lá comendo pepino, cebola, tomate, né? E o povo tem a capacidade de dizer: ô Moisés, você não tirou de lá, do Egito, para morrer aqui no deserto? Lá nós estava melhor. Ó, irmão, ingratidão é terrível, irmão. Pensa numa coisa terrível, é a chamada ingratidão. Os abençoados estavam comendo pepino, cebola, estavam fazendo um regiminho. Ó o cardápio. Agora lá no deserto, Deus guardava o povo. O que o povo tinha? Maná do céu. Nós queremos comer. Aí Deus fala: tá bom, vou mandar cordonizes. Só para agora, tá? Nós queremos carne, né? Picanha. Deixa para lá. Aí as minhas cordonizes. Alguns pensavam assim: eu vou comer e vou guardar para amanhã. Olho gordo, ó. A Bíblia diz que uns comia tanto que começava a passar mal. E começava a passar mal. Só que o pão, por isso que fala Pai Nosso, o pão era só para aquele momento. Deus sempre estava suprindo e sustentando o povo no deserto. Frio, coluna de fogo. Durante o dia, sol de rachar, ar-condicionado. Não era digital, mas era do céu. Enquanto o povo trabalhava 16 horas lá no Egito, e estava bom. Ô povo ingrato, ô Jesus. Parece os dias de hoje, mas não muda nada não. Só mudou o tempo, né? Século 21, tempo moderno. Não mudou nada. Nada tá bom para o ser humano. Se tá frio, tá ruim. Se tá calor, tá ruim. Se está com casa, está ruim. Se está empregado, está ruim. Eu não sei, meu Deus do céu, o que está bom? Então morre logo. Vai para o céu. Porque nada está bom, irmão. O ser humano é uma bênção de Deus, né? Mas vamos lá para nós terminar. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeira quer dizer genuína, real. Aquele que não comer não terá vida em si mesmo. Por isso que é necessário o homem participar. Crer é condicional. Quem crer for batizado será salvo, porém quem não crer. O homem tem que crer
Jesus contrasta com o maná que sustentava fisicamente, mas não dava a vida eterna. Agora o pão que Jesus, ele oferece, o quê? A sua carne, o seu sangue, promete uma vida eterna com ele. Irmão, você não tem noção. Eu fico pensando às vezes, meu Deus, como que será, né? O apóstolo João só teve uma palhinha dizendo, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Meu Deus, que coisa maravilhosa a gente tem, né? Agora você imagina quando você estiver lá. É interessante que o ouro lá não vai ter valor nenhum. Porque você vai pisar nas ruas de ouro. Lá o ladrão não vai minar, não vai roubar. Ô, irmão, você vai ver Jesus como ele é. Hein, Márcia? Ele vai dizer assim, valeu a pena? Eu vou dizer para alguns aqui, ô irmão, e aí, valeu a pena? Chorar? Porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque logo serão consolados. No mundo feliz é aquele que está rindo todo tempo, né? Com Jesus é diferente. Parece uma contradição, né? Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Mas por que, Jesus? Porque logo serão consolados. Aí Jesus continua dizendo, né? Bem-aventurado quando vos injuriares e ser todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos por isso. Por que, Senhor? Porque antes fizeram aos discípulos, apóstolos, também a mim. Então, irmão, quando você perceber algo desse tipo aí, lembra da Bíblia e fala, Jesus, que bênção, eu estou vivendo a Bíblia, glória a Deus. Sabe, por injuriar você por nada, mas eu não gosto daquele irmão, mas por quê? Eu não gosto, eu não vou com jeito, sabe aquelas coisas assim? Aquelas coisas do cão. Aí você fica com a Bíblia e fala, ô Jesus, obrigado Jesus. Eu não sou daqui mesmo. É que você está cumprindo a palavra de Deus. Por isso continua olhando para Jesus, como diz o escritor de Hebreus capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. O segredo da igreja é continuar olhando para Jesus, irmão. Se nós olhar para o homem, se você olhar para mim, você vai se entristecer. Mas se você olhar para Jesus, é claro que a gente tem que ter uma vida de exemplo, né? Jesus nos ensinou que a gente temos que ser o exemplo dos fiéis, no trato, em tudo. Para nós terminar, quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo uma vida. É você e Cristo em você. É mais ou menos como um casamento. Porque quando casa, o que fala o pastor, segundo a Bíblia? Que ambos serão o quê? Uma só? Assim é Cristo em nós. Porque você não vive mais para você. Você vive para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo dessa forma que você está falando. Então começa a rever os seus conceitos. Porque se você vive para a glória de Deus, o pecado não tem domínio sobre você mais. O pecado não é mais, o pecado não te dominará mais, porque você vive para Cristo. Pastor, mas por que algumas pessoas continuam vivendo na prática do pecado? É porque não viveram, ou não deixaram Jesus entrar de fato em suas vidas. Porque quando Jesus entra, irmão, Jesus ele se torna tudo. Quando eu falo disso, eu lembro de Zaqueu. Zaqueu era de pequena estatura, desejou conhecer Jesus, subiu na figueira brava para ver quem é Jesus. Ele quer ver Jesus. Olha, o desejo é grande. O desejo é tão grande de ver Jesus que ele sobe. Só que ao mesmo tempo que ele sobe, é o tempo dele descer, porque Jesus chega e diz: desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Sabe o que eu aprendo com isso? O chamado às vezes nos faz, o desejo nos faz subir, só que o chamado de Jesus nos faz
se humilhar, olhar para nós mesmos e dizer: eu preciso ser melhor, preciso ser mais cristão, preciso ser mais crente, preciso amar mais, preciso perdoar mais, preciso viver a palavra, preciso viver mais para Jesus. Quando você desce, você reconhece como Zaqueu dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a essa casa, porque você tem uma promessa. É linda essa história de Zaqueu, porque ele reconheceu. E ele diz: Senhor, é interessante que Jesus auto se convida. Eu vou lá na tua casa. É a única vez que você vai ver Jesus auto se convidando. Eu quero ir lá na tua casa. Eu imagino Zaqueu com o coração palpitando, dizendo: ele vai em casa. Você tem noção que é isso? Eu imagino quando chega na casa de Zaqueu: Jesus, entra aí. E agora ele começa agora a confessar: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, eu vou restituir, eu vou devolver, porque eu sei que o Senhor é o Rabino, é o Salvador, eu quero. Assim o homem, quando tem um encontro com Deus, nada fica além. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é tudo, quando o homem assim o aceita em sua vida. Como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isso é condicional, que é uma obediência. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Permanecer em mim e eu nele, quer dizer, habitar, viver. Salmo 27, uma coisa peço, Senhor, mas não só peço, eu a buscarei. O que é buscar? Que eu possa morar. O que é morar? É viver, relacionar. Versículo 4, 27, 4. Uma coisa eu peço, mas não só peço, eu busco. Que eu possa morar na casa do Senhor. Para contemplar o que, salmista? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Sabe o que é isso, irmão? É desejo de Deus. Eu falo que o problema dessa geração nunca foi falta de pão. É falta de fome. Falta fome por Deus. Mas eu creio que Deus já está fazendo através do seu Espírito nos corações das pessoas. Pessoas que estão desejosas de Deus. Estou falando de pessoas que estão sendo enganadas por aí, mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, está trazendo em suas mentes e seus corações o desejo de conhecer quem Ele é. Ele é tudo em todos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tenha fome e sede de justiça, pela verdade. Aborrecer o mal e apegar o que é bem. Será que eu sou cristão de verdadeiro? Será que eu aceito o que é errado? Ou aceito aquilo que é certo, defendo aquilo que é verdadeiro? Ou não? Ou eu fico em cima do muro como Eutico, dividido, olhando para dentro do templo e orando para fora? A distração é que faz com que muitos caiam. Mas graças a Deus que Eutico não caiu para fora, Eutico caiu para dentro do templo. E Paulo estava pregando há mais de 5 horas. Eu estou pregando aqui um pouco mais de 30 minutos. Paulo já estava pregando 5 horas lá e o camarada lá em cima na janela, né? Porque janela fala de distração. Lá no norte tem muito isso, né? Eu sou um pouquinho, né? E aí, fulano, tá tudo bem? Ai, bom dia. É só lá no norte que tem esses trem. Aqui não tem não, né? Graças a Deus. A distração. Cuida da vida dos outros, né? E eu que está lá, de repente a Bíblia diz que ele é tomado de um sono profundo e ele cai. Paulo está pregando, de repente Paulo desce, para o discurso e desce lá, porque uma alma vale mais. Abraço. Lucas diz assim, morreu. Só que Paulo diz, ainda a alma está dentro dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Ainda tem uma alma que está gemendo, precisando de alguém dizendo assim, vem aqui. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida. Abraçar. E a Bíblia diz que aquele moço que tinha acabado de morrer, irmão, está escrito que Lucas é o médico. E a Bíblia diz que agora aquele moço volta à vida, sabe por quê? Porque alguém estendeu as mãos e o abraçou. Independente da queda dele, o abraço é que faz com que a cura aconteça. Você está entendendo nessa noite? Entenda em nome de Jesus pelo Espírito Santo que o amor, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera.
A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecado. Por isso eu acredito piamente, irmão, no amor de Deus, o amor ágape, o amor puro, o amor sacrificial, o amor que se preciso foi entregar a vida pelos irmãos. Foi o amor de Jesus por nós. Oh, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por causa de mim. Você quer ter vida? Se alimente de Jesus. Você só terá vida quando Jesus ser a sua vida. Você só terá vida e paz quando Jesus ser a tua vida. Como ele falou, assim como eu estou no Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por causa de mim. O Filho depende do Pai e nós dependemos do Filho. E quem é o Filho é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não conseguimos ir direto a Deus, ter acesso diante de Deus. E como que eu vou ao Pai? Jesus disse: aquele que vem a mim, eu conduzirei ao meu Pai, porque eu sou o caminho. Lembra do paralítico à beira do caminho? Ele fala o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz de Jesus, pergunta para ele: o que queres que te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Então Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salva. Ele vê e a Bíblia diz que ele segue Jesus pelo caminho. Por isso que Jesus, ele é o caminho, Jesus é a vida. Todo aquele que confessa a ele e que reconhece que ele é o Salvador, tem cura, libertação, renovação e tem uma direção de volta para o caminho. Quantos estão parados à beira do caminho clamando, mas ainda a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor. Sabe o que é misericórdia? É o amor leal de Deus para com a nossa vida. Quantos que já era para estar 7 palmos debaixo da terra, Deus falou: não, não vai não. Eu vou livrar, eu vou enviar o meu anjo, eu vou fechar a sepultura, eu vou dar mais uma oportunidade para ele se arrepender e ficar firme na minha presença. É o amor leal de Deus. Por isso fica firme, meu irmão. Agora 58. Este é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão. Olha que interessante. Eu sou o pão que desceu do céu. O maná sustentou fisicamente o povo, mas não salvou ninguém da morte. Agora Jesus diz: quem comer deste pão viverá para sempre. Sabe o que é para sempre? Para sempre. Eternamente, em outras palavras. Quem comer deste pão viverá para sempre. Você tem essa esperança, meu irmão? Então eu falo pelo amor de Deus, fica firme com Jesus. Pastor, eu não estou muito legal assim, sabe? Eu estou meio, irmão, fica, irmão, firma tuas estacas, irmão. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando de estar em Jesus, de estar firme com Jesus, de ter uma vida com Jesus, uma vida de fé em Cristo. A nossa fé deve ser uma fé real, ativa, não uma fé teórica, onde a gente simplesmente citamos como a gente cita em Hebreus 11, que a fé é certeza, mas na prática, Deus quer ver isso em nós. O que nós falamos, o que professamos, o que nós estamos ouvindo aqui, colocando em prática quando sair daqui, após aqui. Dizendo: não, Jesus vive em mim e eu vivo para Ele. Não ter vergonha de quem você é. Eu sou um cristão, eu sou não cristão na faculdade, no trabalho. Porque tem gente que tem até vergonha. É porque ainda não se converteu. Porque quando se converter de verdade, ele está no trabalho, mas ele está dizendo: eu sou. Ele não fala: eu não sou crente, sou um cristão.
Jesus me salvou. Jesus me libertou. E a pessoa fica dizendo, como assim? Eu vivo para Jesus, Jesus é tudo para mim. Eu posso perder tudo, mas Jesus é tudo para mim. Você tem noção do que é isso? Não é o mundo, não é as coisas do mundo. Jesus. Por isso que nós somos odiados. Ele mesmo foi odiado quando esteve aqui. Por isso eu digo para vocês, permaneça fiel, leal a esse teu Senhor. Até que a última trombeta toque um dia e nós possamos ouvir a última trombeta. Como eu falei para vocês aqui, eu tive o sonho do arrebatamento, irmãos. Já vou abrir aqui. Vocês não têm noção o que é isso. As pessoas subindo, glória a Deus, glória a Deus. Milhares de pessoas. Isso em questão de uns 30 segundos eu tive essa visão. Depois eu acordei com o coração parecendo que eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Você tem noção que é isso, irmão? Não é para ter medo, não. É para você viver uma vida com Cristo. Quem vive uma vida com Cristo não vive uma vida temorosa, de medo, de receio. É uma vida de credibilidade em Cristo, dizendo, se Ele vier, eu estou aqui. Você está trabalhando, lavando louça, trabalhando na máquina, dirigindo o caminhão, seja lá o que for, e você está ali dizendo, se o Senhor vir, eu estou aqui, Jesus me leva para contigo, porque esse mundo não tem nada para mim. Será que você tem essa expectativa? Ou ainda você está olhando para o mundo? Por isso que o apóstolo João diz, não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Porque tudo que há no mundo há concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? É desejo, sedução. Você olha, que carro maravilhoso, que casa maravilhosa. E é isso que o diabo faz. É a sedição, é a traição, é a atração de ver. Por isso que diz a Bíblia que o amor do mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que eu devo fazer, pastor? Você vive nesse mundo, como eu já te falei, mas você não é daqui. A sua cidadania é o céu. Amém? Se coloque de pé. Vamos celebrar e servir a ceia. 1 Coríntios 11, 23. Só o irmão fica atento aí na porta, fazendo favor. Louvado seja Deus. Os obreiros, vem à frente, os obreiros, diácono, diaconisa, presbítero.